Fala, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu estou passando aqui em primeiro lugar para dar os meus parabéns aos professores, aos mestres, aqueles que tanto têm nos inspirado e nos ensinado acerca das escrituras, mas também do conhecimento no aspecto geral. Então, você, professor, os meus parabéns, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida e que o Senhor continue te dando graça e sabedoria para ensinar a palavra de Deus, para inspirar outras pessoas e também você que trabalha nessa área, lecionando em diversas outras áreas do saber, que você seja uma grande bênção, né, e você seja uma grande influência na vida dos seus alunos e pessoas possam ser transformadas através do conhecimento. Falando sobre esse assunto, nada melhor do que lembrar para vocês que esse mês de outubro é o mês da Reforma Protestante. Em 1517, literalmente em 31 de outubro de 1517, ficou conhecida como a data da Reforma Protestante. E, como eu havia prometido, eu quero falar aqui para vocês sobre dois importantes pré-reformadores, ou denominado de precursores da Reforma. Eu estou falando de John Wycliffe e de John Hus. Esses dois homens de Deus, John Wycliffe e John Hus, foram duas grandes influências no aspecto da reforma, que nós podemos chamar de duas luzes, né, que contribuíram para aquilo que viria a ser a reforma protestante depois. O que é que nós podemos falar sobre esses dois grandes homens de Deus que tiveram uma contribuição espetacular na história da igreja? Em primeiro lugar, o que nós precisamos saber é que John Wycliffe, ele teve sua contribuição na Inglaterra e Jan Hus na Boemia, ali na atual República Tcheca, e eles foram homens de Deus, líderes, pessoas que estavam dentro do contexto da Igreja Católica, mas que não aceitaram alguns problemas da igreja. A Igreja Católica estava passando por alguns problemas de autoridade, algumas questões morais, algumas questões doutrinárias, e eles se levantaram contra alguns desvios da Igreja Católica. Não todos, ainda não era algo muito amadurecido, mas já havia uma luz acerca disso. O que é que nós podemos entender sobre a reforma e os reformadores, e até pré-reformadores, como no caso desses dois? O que é que eles contribuíram muito? Todas as vezes que você ouvir falar na reforma protestante, sempre lembre de retorno. Retorno a quê? Retorno a quem? Retorno às Escrituras. Retorno à glória somente a Deus, retorno a Cristo como Senhor e Salvador, retorno à fé como fundamento de todas as coisas. Então, quando fala sobre a reforma, nós devemos ter em mente a ideia de retorno. Porque como a Igreja Católica, irmãos, nessa ocasião estava passando por uma crise, e ela já vinha experimentando isso já há um tempo, de autoridade, né? O Papa, com a sua infabilidade papal, a Igreja e o magistério, as autoridades ali, os bispos, cada um em busca de poder, de autoridade. Não havia muita importância para, de fato, o que a Bíblia dizia, mas o que a autoridade estava falando. E, curiosamente, Deus trabalha por meio de líderes da própria igreja que estavam num ambiente acadêmico. Eu estou aqui aproximadamente no ano 1370, 1380. Então, mais ou menos 100 anos antes da reforma protestante mesmo, 100 anos antes da reforma, mais de 100 anos um pouco, nós já vemos luz, nós já vemos algo do que viria a ser a reforma sendo acendida, sendo iluminada e transmitida pela vida desses dois grandes homens de Deus. Então, aproximadamente mais de 100 anos, um pouco ali antes da Reforma Protestante, na Inglaterra, John Wycliffe começa se levantando contra alguns desvios da igreja num contexto da academia. Então, nós estamos tratando aqui, isso aqui é muito interessante na Reforma, que a Reforma é uma reforma de universitários. A Reforma Protestante, o que veio a ser a Reforma, tanto com pré-reformadores, reformadores e pós-reformadores,
Nós não estamos falando de pessoas que não tinham conhecimento, de pessoas que estavam aquém do conhecimento acadêmico. Pelo contrário, eram pessoas que estavam envolvidas na academia, envolvidas no conhecimento, com o saber. Para vocês terem uma ideia, John Wycliffe, ele era doutor, fez bacharel em artes, mestre em artes e doutorado em artes. Além disso, também, ele era teólogo, né? Escreveu algumas questões teológicas, algumas questões sobre a crítica à doutrina da transubstanciação, criticando algumas questões da própria Igreja Católica. Ele, dentro do ambiente acadêmico em Oxford, olha a importância da universidade. Dentro do ambiente acadêmico, ele começou a ter discípulos, seguidores, e ele começou também a levantar questões relacionadas à própria Igreja e ao Papa. Então, havia alguns ensinamentos da igreja que não tinha base nas escrituras. E John Wycliffe vai se levantar contra isso e ele vai falar que a Bíblia deveria ser lida por todas as pessoas, tanto o Antigo como o Novo Testamento era a palavra de Deus, e que todas as pessoas deveriam ler a Bíblia deveria ter acesso ao texto sagrado e ter a Bíblia como autoridade final, objetiva, principal, e uma autoridade permanente. Então, a maior autoridade na igreja é a palavra de Deus e a palavra deve ser lida, deve ser estudada. Era isso que o Wycliffe defendia. Ele vai escrever muita coisa, né? Vai contribuir muito com seus materiais, com seus escritos. Logicamente que as autoridades não vão gostar, muitos vão se levantar contra ele. Há um cenário político por trás também de tudo isso, mas ele vai romper com todas essas questões e vai defender aquilo que é considerado como um indício ou início da Reforma Protestante, que nada mais é do que um retorno às Escrituras, tendo a Bíblia como a palavra de Deus e a inspiração. Os escritos dele, aquilo que ele escreveu, que ele produziu, os textos, artigos, sumas, tudo que ele escreveu vai ser considerado como, boa parte vai ser considerado como heresia. Então, tudo aquilo que discordava da igreja era tido como uma heresia. Então, ele, mesmo assim, vai continuar agindo na igreja, vai continuar influenciando, mas isso mais à frente vai ser condenado e vai ser tratado como se fosse uma heresia. Depois da morte do Wycliffe, de John Wycliffe, John Hus vai beber nas fontes, né, de Wycliffe, apesar deles estarem próximos uns dos outros ali no período, né? Estavam próximos um do outro no contexto. Então, eles estavam vivendo ali em períodos próximos. Então, John Hus vai beber em algumas fontes, em alguns materiais de Wycliffe, e algo interessante, ele não vai fazer isso cegamente, ele vai discordar de alguns pontos de Wycliffe, mas vai concordar na questão da Bíblia como autoridade, como palavra de Deus, como aquilo que deve ser lido, compreendido pelas demais pessoas. Eles vão concordar em algo muito interessante, eles vão concordar no estudo não somente das Escrituras, mas a contribuição dos pais da igreja, dos teólogos da igreja antiga, e eles vão defender isso claramente. Isso é muito interessante. Diferenças aí entre os dois é que Hus vai trabalhar ali na Boemia, ele vai ter discípulos, são chamados de os Hussitas, e também, lógico, ele vai ter amigos vão trair ele, mas também ele vai ter amigos fiéis, seguidores. E ele vai escrever muito conteúdo também e vai ser chamado para abandonar e negar tudo aquilo que ele havia escrito. E ele vai dizer que não faria isso porque não tinha fundamento nenhum nas escrituras e que ia ficar somente com as escrituras. O resultado disso é que John Hus vai ser entregue para ser queimado e vai ser morto pelas próprias lideranças da igreja, né, com a contribuição da igreja, porque ele seria um herege, porque estava se levantando aí contra a autoridade da igreja, contra algumas questões da igreja católica. Então, eu estou falando aí mais de 100 anos antes da Reforma Protestante em si. Então, a reforma não é o trabalho de uma só pessoa, não foi só Lutero. Nós estamos falando aí de vários homens de Deus que acenderam a luz da reforma e, de alguma forma, contribuíram para
o que foi a Reforma Protestante. Então, não esqueça desses dois nomes, pesquise sobre eles para você estudar mais sobre isso. John Hus e John Wycliffe. Então, um contribuindo ali, em especial John Hus, bebendo nas fontes de Wycliffe e também sendo uma influência para a vida de outras pessoas. John Hus vai ser queimado, né, vai ser morto pelo viés do martírio da própria igreja mesmo. E algo interessante, né? Conta-se a história de que quando ele estava sendo queimado, ele disse assim: hoje vocês silenciam um ganso, que é Hus, né, na língua dele. Mas em 100 anos o Senhor levantará um cisne que vocês não poderão calar. Curiosamente, 100 anos depois, surge Martinho Lutero no cenário da Reforma Protestante. Martinho Lutero, de fato, não foi calado e foi uma grande voz na contribuição aí do que é a Reforma Protestante. Tá bom? Então, que vocês fiquem com essa influência maravilhosa. Os pré-reformadores, em especial esses dois, eles podem ser chamados foram pré-reformadores dentro da universidade. John Wycliffe estava dentro de Oxford. John Hus estava na Universidade de Praga. E todos eles contribuíram de alguma maneira para esse retorno às Escrituras, à Bíblia como a palavra de Deus. Então, não esqueça desses dois nomes, nós podemos denominá-los de pré-reformadores ou precursores da Reforma Protestante. Então, que Deus abençoe você, nós nos encontraremos em outros vídeos falando sobre a Reforma Protestante. Que Deus abençoe.